Meus irmãos, vamos abrir a escritura no Salmo 8, versículo 4. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre aconselhamento bíblico e vamos começar um novo assunto agora sobre a natureza humana e o aconselhamento bíblico. Acredito que hoje nós não vamos conseguir concluir, mas nós vamos pelo menos chegar na metade do assunto. Na verdade, nós vamos passar algumas semanas refletindo sobre esse assunto. Vamos tratar sobre coração também, vamos tratar sobre desejo, vontade. Tudo isso é muito importante entendermos para lidarmos com o aconselhamento bíblico e entendermos também as coisas necessárias a respeito da mente e do coração. Salmo 8, verso 4, o texto nos diz que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Amém. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a sabedoria do alto para esse momento de instrução, de aprendizado. Pedimos que o Senhor abra nosso coração, abra nossa mente, abençoe nosso intelecto, que possamos absorver, possamos meditar, possamos entender, progredir no aprendizado. É o que nós te pedimos. Que a tua palavra penetre nos nossos corações, nos oriente e nos abençoe, nos ajude, nos ensine para ajudarmos outras pessoas também. É o que nós te pedimos no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós precisamos pensar sobre este assunto que em teologia nós chamamos de antropologia bíblica. A palavra antropologia é composta por duas palavras, anthropos e logos ou logia. Anthropos significa homem. Aqui nós temos um termo geral para a humanidade. E logos significa palavra. Então, antropologia significa o estudo sobre a humanidade, o estudo sobre o homem. E quando nós pensamos em aconselhamento bíblico, nós precisamos trilhar exatamente esse caminho que nós estamos dando. No primeiro estudo, nós falamos de Deus como conselheiro. No segundo estudo, nós falamos da Escritura como conselheira. E agora nós vamos falar e tratar sobre o homem, né? Aqui, claro, nos referindo a homem e mulher. Então, a forma de entendermos o ser humano será profundamente ligada à forma que nós entendemos as demais coisas da vida. Se nós temos um ponto de partida diferente da palavra de Deus acerca do homem, as conclusões serão diferentes também. Se nosso ponto de partida é através das ciências mentais modernas e pós-modernas, nós teremos uma conclusão diferente. Qualquer psicólogo não cristão que você conversar com ele e perguntar a ele se ele acredita na alma, ele vai dizer que sim. Porque psicologia é o estudo da alma. Mas se você perguntar a ele o que é a alma e até quando a alma vive, ele não vai saber dizer. Nós dizemos no aconselhamento bíblico que a alma, na psicologia ou parapsicologia, é o barulho do liquidificador. O que é que significa? Quando você desliga o liquidificador, o que é que acontece com o barulho? Sono. A alma é isso para a psicologia. Quando você desligar, quando você morrer, não tem alma. Acabou. Então, o aconselhamento bíblico parte de um ponto do que Deus está dizendo sobre o homem. As psicologias, porque são muitas, né? Nós falamos assim, psicologia, mas isso aí é um reducionismo, porque existem várias. Várias. Se você diz, eu estou tendo tratamento psicológico, aí eu tenho que lhe perguntar de qual psicologia você está falando. Porque são muitas vertentes, muitas correntes. Então, a psicologia como ciência da mente, né, a proposta da ciência da mente, que é a psicologia, vai ter propostas naturalistas.
Então ela parte do entendimento de que você é um ser biológico, apenas, certo? Você é apenas um ser biológico. Você é apenas o que é sua matéria. Você não tem a parte interior que a Bíblia diz que você tem, que é alma, que no hebraico nós aprendemos sobre a palavra nefesh. Nefesh é uma palavra interessante, porque ela tem a ver no hebraico com desejo, com fome, com garganta. Isso quer dizer que a alma, ela quer as coisas, ela deseja, ela precisa, de alimento. Então, quando nós desconsideramos isso, nós teremos uma série, de problemas, né. Mas aqui nós vamos partir de uma introdução sobre esse assunto, para entendermos o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso. No Salmo 8, verso 4, nós lemos o que o salmista diz: "Que é o homem para que dele te lembres?". Essa pergunta deve, estar fixada na nossa mente hoje. O que é o homem? O que é o homem? O homem é composto de quê? De onde ele veio e para onde ele vai? Então, a maior parte das abordagens modernas ou pós-modernas, né, no nosso tempo, acreditam que o homem é produto de uma evolução. Ele é um acidente. Ele é um acidente cósmico. É isso que a Bíblia nos diz, irmãos? A Bíblia nos diz o contrário. A Bíblia nos diz que a humanidade é a coroa da criação. É o ponto mais alto da semana da criação. Deus cria o homem e cria a mulher, né, e diz: "Ali está a minha imagem e semelhança". É a única coisa que Deus cria e diz: "Ali está a minha imagem e semelhança". Então, o valor do homem é inigualável. Nada na criação se iguala ao ser humano, nada. Mas aqui devemos considerar também algumas coisas, porque quando nós falamos sobre a natureza humana, nós vamos falar dela inicialmente a partir do que Deus fez com Adão e Eva, mas imediatamente a partir do que ela se tornou por causa do pecado, por causa da queda. Há muitas coisas que acontecem na natureza humana por causa da queda. Então, o pecado afeta integralmente o corpo e a alma, totalmente, absolutamente. O coração, a mente, a vontade, os desejos, tudo. Isso aqui é importante, porque sabendo que a queda afeta tudo, o pecado afeta tudo, o evangelho alcança o homem em que parte? Todo. Vamos lá, uma coisa importante aqui, viu? Quando nós pensamos em doença e saúde, termos teológicos, como é que nós devemos pensar? Adão deveria ser o modelo de saúde. O que é saúde? A ausência de qualquer disfuncionalidade física, né? Mental, espiritual. Saúde é estar tudo funcionando como deveria funcionar, né? Isso é saúde. Mas não é assim, né? Não é assim. Mas Adão se tornou então o paradigma, o modelo, depois da queda, do que acontece com o homem. Porque todas as enfermidades, sejam elas físicas, sejam elas relacionadas à mente, às emoções, elas ocorrem por causa do Adão caído. Adão caiu e tudo isso entrou no mundo. Tudo entrou num processo de desequilíbrio por causa do pecado, ok? Então, o pecado é o responsável por toda sorte de desequilíbrio na vida humana, em todos os termos. E aqui nós estamos frisando, por enquanto, essas partes emocionais, né, que têm relação com a nossa espiritualidade. E quando nós falamos de Jesus, Jesus é o paradigma da saúde, não é? É para isso que ele nos conduz, ele nos salva, ele nos leva para um processo de santificação por meio do Espírito Santo, para ao final da história ele nos glorificar. E o que é glorificação? É a retirada do pecado. E quando o pecado for arrancado, todas as irregularidades, todos os problemas orgânicos, todos os problemas digestivos, todos os problemas mentais,
todos os problemas de alma, de tristeza, de abatimento, de pânico, tudo isso será removido, porque agora não vemos mais como que por um espelho, mas o vemos face a face. Nós fomos glorificados. Então, paradigma de saúde, Cristo. Paradigma de doença, Adão. A doença entra no mundo por causa da queda de Adão. E a saúde governará o mundo por meio de Cristo. Lembra daquela passagem no Apocalipse que diz que as folhas da árvore é para a saúde das nações? É para a saúde das nações. O que afinal significa a árvore da vida no jardim do Éden? É a vida que vem de Cristo. E essa árvore vai estar lá na Nova Jerusalém, certo? Isso aqui é muito importantíssimo para nós entendermos muitas questões relacionadas ao aconselhamento bíblico. Então nós precisamos entender a constituição do homem, precisamos entender a queda e os efeitos da queda na vida do homem, precisamos entender o destino do homem. Isso é essencial, porque nós vamos nisso compreendemos também questões relacionadas à culpa, relacionadas a ansiedades, relacionadas a relacionamentos diversos, relacionadas à identidade que nós temos, à esperança que nós temos, o tipo de Deus que nós entendemos ser o Deus revelado nas Escrituras. Tudo isso será nos ensinado através da perspectiva que nós temos acerca do homem. Vamos lá para alguns exemplos. Freud dizia o seguinte: a humanidade se reduz à libido. Entenda só. Freud dizia: um menino tem ciúmes da sua mãe quando seu pai dá um beijo nela, porque o menino deseja a sua mãe sexualmente. Nós estamos falando de um bebê, tá? Depois o menino cresce e ele fica com ciúme do pai quando a mãe dá um cheiro no pai. Se for do Nordeste, né? Porque o Nordeste não é quem cheira, né? É dá um cheiro. E por que o menino fica com ciúme do pai? Porque o menino agora tem um desejo homossexual pelo pai. É assim que Freud explica. Tem aquele ditado, né? Freud explica. Então, Freud reduz a natureza humana à sexualidade. Como é que junta cristianismo com esse negócio? Não junta. É água e óleo. Não, não junta. Nós estamos falando aqui apenas de uma corrente, né? Apenas de uma. Mas vamos lá. Vamos entender algumas coisas acerca do homem. Vamos abrir as Escrituras em Colossenses capítulo 3, versículo 10. Estamos falando aqui algo interessante sobre o homem redimido. O verso 10 diz: e vos revestistes do novo homem, que se refaz. Veja só que texto maravilhoso, irmãos. Principalmente quando nós estamos pensando em aconselhamento bíblico. Quando nós somos salvos, nós somos revestidos de um novo homem. Aí o texto diz que esse novo homem se refaz para o quê? Segundo a imagem daquele que o criou. Quem foi que o criou? Deus. Quando o homem cai, essa imagem não é perdida, mas ela é desfigurada. Adão, quando cai, não perde a imagem de Deus, mas ela é desfigurada, ela é arranhada. Em Cristo, essa imagem é reconstruída. Por isso, nós vamos entender algo importante que Paulo vai dizer lá em Romanos 8. Nós vamos para Romanos 8 agora. Versículo de número 29. O texto diz assim: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou
Para quem Deus os predestinou? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual é o objetivo da predestinação? É fazer com que os eleitos sejam semelhantes ao Filho de Deus. Esse é o ponto final do processo de santificação que o Espírito Santo vai guiando durante toda a vida. E o processo de santificação, como nós vimos lá no começo, nós vimos o seguinte: o evangelho é para que parta o homem. Foi o que vocês responderam. Para o homem todo. Então, no processo de santificação, Deus vai santificando todas as áreas da vida do crente, inclusive suas emoções. A pós-modernidade separou isso. Não, isso aqui não pertence à igreja, isso pertence às ciências da mente. A igreja é negócio de religião. Ecco, esse texto sorveu que 20, 29, né? Ser a imagem do seu filho para ser conforme a imagem do seu. Significa que a cura também para a alma, para a psique, é entender que todas as coisas cooperam para que eu me torne semelhante ao filho. Sim, se eu tiver nessa perspectiva, Sim, sim. Esse é um assunto importante que nós vamos chegar bem lá na frente ainda, que é sobre contentamento. Contentamento não é você achar bom todas as coisas que estão acontecendo, mas é você entender que você está num processo de santificação. E mesmo quando as coisas difíceis, terríveis e trágicas acontecem, Deus está trabalhando para torná-lo mais parecido com Cristo. Então, nosso entendimento acerca da vida e acerca das coisas que acontecem também sofre uma mudança profunda quando nós entendemos o que é contentamento. O nosso entendimento de contentamento não é um entendimento dos estoicos, que eles fingiam que não estava acontecendo nada. Morreu o pai, morreu a mãe, tem uma desgraça, acabou todo mundo, matou a cidade. Não, tô tranquilo, tô controlado. Não, não é isso. É entendermos que o Senhor está trabalhando em mim. E quando a Escritura diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, realmente todas as coisas cooperam para o meu bem, até aquelas que são profundamente dolorosas. O Senhor está trabalhando em mim para tornar-me mais parecido com o seu filho. Jéssica orou mais cedo que o Senhor é um homem de dores, como diz Isaías. E nós somos também forjados, inclusive, pelas dores e os sofrimentos. Assim como Cristo enfrentou o estado de humilhação, a igreja sofre enquanto está aqui num processo de não glorificação, ainda como estamos, né? A igreja ainda sofre. Quando nós formos glorificados, então a ausência de sofrimento será alegria perpétua. Não haverá nenhuma espécie de sofrimento. Mas o sofrimento que nós vivemos aqui é o que Paulo diz, né? Quando eu sofro, isso para mim é um peso de glória. Então isso deve me levar para perto de Cristo, não duvidar de Cristo. Diga aí. O ouro refinado, o ouro provado. Então, quando a gente pensa santificação, a gente tem que tirar da cabecinha aquele negócio de somente de jejum e oração. Deus não santifica só a gente assim, não. Không biết nào. Vai. Pela palavra, pelo ensino, pelas lutas, não é? Não é difícil, depois de nós estarmos, ou depois não, quando nós estamos enfrentando um tempo muito difícil, quando nós lemos um texto da Escritura, ele brilha diferente aos nossos olhos. Não é difícil isso acontecer, porque é um processo de santificação, né? É uma hermenêutica do Espírito Santo, ele vai abrindo os nossos olhos, ele vai tirando as camas, e nós vamos entendendo o texto, pela condução do próprio Espírito, porque ele está nos santificando em todo aquele processo, não só na leitura, mas no que nós estamos vivendo. Ele nos leva a viver determinadas coisas para entendermos melhor o evangelho também. Isso é graça, para nós, né. Então,
Há um contraste claro aqui, irmãos, de perspectivas. A perspectiva naturalista, que vai dizer que o homem é processo, é fruto de um processo de evolução, é muito diferente do entendimento das Escrituras. As abordagens pós-modernas são muito distantes do que a Escritura diz. Nós não somos um acidente, nem aquele que teimou em nascer depois de uma tentativa de aborto é acidente. Deus determinou aquilo ali. Deus quis daquela forma. Então o homem não é um acidente, não é fruto do acaso, não é um produto evolutivo, não é algo distante do entendimento do que se pode ter do que realmente ele é. Ele é a imagem e semelhança do Criador, assim como a Bíblia apresenta. Então o homem, a humanidade é relacional. Então ele se relaciona com Deus em adoração, com o próximo em amor e serviço, e com a criação, com cultivo e cuidado na criação. Não diz que quando a gente vai envelhecendo, uma das coisas que marcam nossa velhice é a gente querer gostar de cuidar de planta, não é? Não é? Tô mentindo, pô? Tu usa aqui na igreja, assado. Ô, Júnior, quer saber negócio de planta é Júnior. Não sabe de tudo. Não sabe de tudo. Mas isso é marca da nossa humanidade, né? A nossa relação com Deus, a nossa relação com outros e a nossa relação com a criação. Mesmo que a gente não goste de cuidar de planta, né? Mas a gente gosta de ver lugares bonitos, né? A gente gosta de praia, a gente gosta de jardins, a gente gosta de lugar, de cachoeira, né? Então a gente tem essa ligação, porque Deus nos criou dessa forma. Então o que que acontece quando o nosso coração está num processo de insatisfação no que está acontecendo na nossa vida, quando os sonhos não se cumpriram, não aconteceram, quando as nossas expectativas acerca de determinado momento da nossa vida não correspondem agora ao que nós sonhamos antes, o que é que possivelmente pode acontecer no nosso coração? E esse aspecto da minha relação de adoração com Deus, ela pode ser transferida para adoração às coisas que Deus pode dar. E ainda assim eu digo que eu sou cristão. Entendeu, não? Eu vou repetir. Eu começo a me frustrar com coisas que não vieram e o que eu planejei que viessem não aconteceram. E eu começo a me entristecer profundamente porque essas coisas não aconteceram. A minha devoção começa a ser colocada nessas coisas. E ainda assim eu me digo cristão. Mas aquilo se tornou um ídolo para mim. Tudo. É terrível. É terrível. Por isso que a Bíblia vai nos dizer, né? Examine-se, 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 examine-se. Do mais novo cristão ao mais velho, nós somos convocados a examinarmos o nosso coração, porque em qualquer momento da vida nós podemos transformar qualquer bênção de Deus em ídolo. A gente é muito terrível, irmãos. Deus pode nos abençoar muito e termos bênçãos legítimas vindas da mão do Senhor e transformarmos isso em ídolo, porque o foco da adoração está num lugar diferente. E é por isso que nós ficamos descontentes. Gosto daquelas de coração. Aquela começa com as coisas em relação e chega alguns pensamentos que eu tinha. Eu criei minuto para mim e dei. Uhum. Nós fazemos isso, né? Nós condicionamos, inclusive, a bondade de Deus aos nossos moldes, né? Deus será bom se ele fizer isso que eu espero. Ou Deus me dará determinadas coisas, ou me alcançará por determinadas bênçãos, desse jeito que eu estou imaginando. Mas Deus não pode ser enquadrado por nossos pensamentos. Se ele me virar alguma coisa, não é Não é bom. sem. É, é. Nós cantamos, nós falamos, nós oramos, nós adoramos, dizendo que Ele é soberano, mas quando Ele manifesta esse negócio, quando Ele mostra a sua soberania, quando Ele diz eu sou mesmo soberano, e nisso aqui eu estou mostrando que eu sou soberano, nós não recebemos nem sempre da melhor forma. Existe o extremo dos dois homens. Quando aí não usou. E quando nós não buscamos porque não achamos que somos dignos. Sim. Sim, sim, também existe isso.
Então, podemos sofrer em determinadas áreas e não buscarmos em Deus socorro para aquelas áreas, porque não nos sentimos dignos. Não é por orgulho. Na verdade, isso é orgulho também. Mas eu digo assim, não é por um orgulho assim de eu não preciso de Deus. É por outra espécie de orgulho que diz assim: eu não vou a Deus por isso. Eu não vou orar por isso. Não sei se vocês já viveram isso, eu já vivi. Eu não vou orar a Deus por isso. Eu não vou orar a Deus porque eu vou fazer uma prova. Eu não sou digno disso, né? Mas a escritura mostra que ele nos diz, né? Venham a mim. Irmãos, Deus não tem agenda, não. Você não precisa marcar horário para falar com ele, não. Ai, diz também, tá sorteio nos dados, nada com malinho, Também nos tentam. né? Nos tentam, né? Tentando destruir, desde o papo, porque a condição dele é que você não se sinta filha de Exato, Deus. exato. Perfeita essa colocação dele. Foi assim no Éden. Satanás chega lá e diz assim: foi assim que Deus disse, não foi? Não pode comer de nenhuma árvore. Então, a operação do maligno é colocar dúvidas, né, na nossa mente. Às vezes não em relação a Deus, mas em relação à nossa aproximação de Deus. Você vai buscar Deus por isso. Agora percebamos que é no Éden, ali em todo aquele processo de queda, que começa o trabalho de aconselhamento bíblico. Primeiro, antes da queda, Deus está com Adão. Diz a ele: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai morrer. Terão implicações ruins para você. Esse é um aconselhamento preventivo. Deus está dizendo: não vá por esse caminho. Depois, Adão, onde você está? Eu estou nu. E quem foi que disse a você que você está nu? Deus estava confrontando Adão ali. Foi a mulher que tu me deste. Ela me disse que eu estava nu. Depois, capítulo 4. Caim, onde está teu irmão? Eu sou cuidador do meu irmão. Caim, se você tivesse feito bem, Caim, você seria aceito. O problema não era Abel, o problema era Caim, era o coração de Caim. Deus estava aconselhando Adão, aconselhando Caim, desde Gênesis. Deus é conselheiro, porque o nosso coração tende a se desviar. E não é assim conosco, irmãos? Deus nos diz: é por aqui. A gente vai por ali, né? Por ali. E quando a gente está aqui, Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que ele vai lá. Não é por aí não. Volta. Não, mas não tem como voltar não. Então eu abro outro caminho aqui. Eu corto o mato aqui e você passa por outro caminho. Então Deus está sempre nos orientando na sua palavra e o nosso coração desviado persevera em não ouvi-lo de várias formas distintas, porque o nosso coração é criativo em pecar. Às vezes é porque ele quer ser senhor sobre Deus e às vezes ele se acha tão indigno, mas tão indigno de não poder se aproximar de Deus. Isso é igualmente orgulho. Não é só baixa estima, é orgulho. Porque o que Deus mais quer é seus filhos perto dele. Quando nós pecamos, irmãos, a tendência da nossa carne e a influência de Satanás é nos afastarmos de Deus. Mas o que Deus nos diz? Você tem que vir. Quando você peca, você não tem que ir, você tem que vir. Porque, exato, confessar e vir. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Porque a época de que alguém pecou e foi, saiu, se afastou, foi no Éden. Deus afastou Adão, disse: vá, agora você não entra mais. Mas depois do segundo Adão, quando o crente peca, ele não tem que ir, ele tem que vir, porque Jesus o aproximou. Somos reconciliados. Mas o que é que nosso tempo ensina, né? Procure os demais meios, todos os meios possíveis para que você seja feliz. Porque a religião não é suficiente, a Bíblia não é suficiente, Deus não é suficiente para, para sanar problemas de alma que você tem. Uhum. Que Deus tenha misericórdia, né? Mas a próxima vez a gente vai continuar falando sobre a estrutura do homem, né? Algumas correntes, uma corrente diz que o homem é composto por 3 partes
corpo, alma e espírito, chamamos de tricotomismo. Outra corrente diz que o homem é composto de alma e corpo. Isso é dicotomismo. E nós vamos examinar isso e os versículos usados para esses pensamentos com base nas escrituras, né? Então, semana que vem nós continuamos. Vamos orar? Pedir ao nosso irmão Júnior que ore. Vamos.